Vamos lá. Então, nesses departamentos, ligado às questões de bebidas, as questões sobre os líquidos durante o exercício, entre os ápices de horário, essa ingestão ligada a H2O e essa osmolaridade, nos coloca uma hidratação que venha a ser contemporânea hoje, ligada a vários suplementos nesse tempo líquido, nessa cultura líquida que expõe gradientes importantes sobre o nitrogênio, o CO2 e outros fatores que venham denominar essa sinapse nervosa que ocorre entre o axônio. Sabemos que entre esses fatos, entre o axônio e a maneira peculiar que venha das vias arteriais, até das veias, onde há um campo injetável diante de fatores que possam acontecer, venha ser importante a colocar que há uma maneira ali que venha ser uma fonte inicial de fluxo ligado ao campo sanguíneo, ligado às hemácias, entre os glóbulos vermelhos, essa célula que venha também a diafragmar, os diafragmas intercostonastais, que venha também a destacar a sua fala e os seus campos expoentes ligados aos campos de nutrientes. Então, sobre o pulmão, ligado às questões do tronco, do campo peitoral, de inspiração e expiração, ligado aos campos hídricos, entre treinamento ou foco que venha a relacionar 8 horas, 6 horas, 3 horas antes, você vai diminuindo a questão de volume de bebida ou a intensidade, vai ajudar nesses campos de carboidratos que venham colocar. É lógico que tem algumas pessoas que eu vi, segundo algumas autoras, que eu vi aquela Iane Fitness, falando sobre as questões do carboidrato e a creatina, que tem que estar bem junta entre esse volume plasmático. Quando falamos de volume plasmático, é lógico que a gente precisa falar sobre proteína, já falamos do carboidrato, que é o volume plasmático que vem a relacionar a ele ou a própria proteína com uma temperatura de escalas internas e externas. E olha, embora a Iana, que eu estou falando aqui, também pode ser a Iana também, que eu estava vendo numa discussão ligado a Silva Santos. Ali é uma doutora que vem a vincular sobre os currículos e os campos interinstitucionais ligados aos currículos, que são incontornáveis, ligados à pesquisa que nós podemos usar como exemplo entre esses fatores de efeitos de vapor. O efeito vapor, que são gases que são soltados diariamente, constantemente, diante da nossa vida diária, e que há uma aplicabilidade ligada ao sódio, potássio, esses gradientes entre o cloro, sódio, potássio, com esses efeitos que vêm a juntar diante da membrana, essa escala interna, venha centralizar esses micronutrientes, que venha fortalecer as periferias ligadas ao próprio exercício. Somente os campos de ossificação, os campos axiais, que venha colocar fatos importantes, óperos, que venham colocar a palavra aqui milagroso, com cautela e precaução, para não ver as sessões ligadas ao reflexo de amanhã para depois, e o de hoje para o dia a dia diário, entre esses feixes que diz a própria maneira esportiva e a própria transcendência. É lógico que nós temos que entender o Manuel Sérgio Cunha, quando ele fala que aonde há um ser humano que é esportista, entre as suas funções, há uma transcendência. O ser humano tem as suas transcendências, eu coloco essência para não usar os campos trans, ligado com o campo ambíguo, ligado às palavras e etiquetas, ligado às bullets, porque é melhor falarmos fase de transição, fase de transformação, aí nos coloca. Agora, quando falamos de transcendência, fica uma maneira antipática de alguns líderes e líderes ligados aos campos espirituais. Então, quando falamos de carboidrato ligado à própria creatina, nos coloca uma porcentagem maior. É lógico que não falo de creatina, eu tenho que falar de sódio, entre essas maneiras que venham a ser importantes, entre o potássio e o sabor ligeiramente adicionado e adicionado entre os fatores anuentes.
Há doentes em colocamos de aduções, né, que venham ser internamente relacionadas ao campo ético e à maneira particular. Porque a maneira ética é o quê? Porque a creatina já tinha bastante tempo no nosso corpo. O carboidrato já era usado. É lógico que as comidas eram mais graves, importantes ou inevidentes, né, entre as injúrias que acontecem em nossa vida. É parar de comer, parar de se alimentar. Eu acho que você vai ter um campo de justificação e jurisdição ligado a esses campos de contexto e texto que relaciona a marginalização, ligado a reposições de presenças hormonais, ligado a esses clorídrios, né, de ofinetídeos, ofinetes, que venham a colocar essas maneiras. É lógico que a maneira operante ligado a esses eletrocítios, ou seja, átomos, prótons, nos coloca fatores que vêm são um processo bioquímico. Isso é fato. CH2O, CH2O, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o N, o nitrogênio, nos coloca o ácido nítrico, uma maneira importante de termos fatores ligados à própria bebida. Então, entre essas reposições ligadas a esses fluidos, depois do exercício, como eu falei, entre patamares, vem nos colocar um volume sistólico que vem aumentar a pressão arterial, e se aumenta a pressão arterial, vai aumentar o fluxo sanguíneo, e se aumenta o fluxo sanguíneo, vai haver uma regeneração. Alguns colocam o complexo B, a vitamina B12 como uma maneira também de prática para ajudar nessa essência, essa transição, essa transcendência ligado ao exercício, também até de uso de drogas lícitas ou ilícitas que possam provocar também algo visível, essa invisibilidade e visibilidade. Eles colocam a maneira a praticar ou a prática ligado a diversas modalidades ou campos fiscais ligado a essa maneira de investigação, ligado à reposição de prateleiras, ligado aos campos documentários que vinculam anabólicos, esteroides e essa reposição. Mas aonde olhamos que tem um ventrículo maior, grande, é quando nós estamos deitados, que venha proporcionar um destaque muito grande ligado de GH e potássio, ou seja, as glândulas tiropráticas que venham ser fundamentadas entre essas vias do sistema urinário que venha destacar a dominância direita. Se a dominância direita ligada ao rim direito vai predominar mais, ou a predominância esquerda que vai haver um fluxo ligado às direções que ocorrem, os campos genitários que relacionam a nossa vida, micção, campo sistêmico, nos coloca parâmetros importantes entre essas porcentagens. Então, aonde há uma porcentagem, há um esforço. Aonde há uma porcentagem, há uma prescrição. Aonde há uma porcentagem, há efeitos benéficos e maléficos diante das convenções alimentares óperas, que vem colocar a palavra hábitos, harmonizar, haver algo que haja fatores que venham a vir resultados entre exercício e os seus diâmetros, entre as suas escalas internas e externas. Então é lógico que quando olhamos alguma coisa verde, um tipo de campo de percepção visual, vem nos colocar também aumentos, né, de questões diuréticas, ou aumentos ligados à sede, à vontade, caminhar, correr. O paisagismo é uma maneira que vem a expor fatores externos ligados a alimentos, a frutas, porque se nós olhamos até os anabolizantes, os esteroides, vêm de frutas, vêm de folhas. Se você vê as moléculas que são inseridas, extraídas, nos coloca fatores importantes. Vocês podem pesquisar entre essas cadeias moleculares ramificadas e coletivas que nós olhamos de homens, como homens fortes, não como bárbaros, mas as suas alimentações e dicas práticas. É lógico que não estou focando em questões naturais, vegetalistas, mas uma maneira que venha colocar e deslumbrar fatores importantes entre a ética e a sua maneira de conviver entre o exercício e os campos intestinais, que relacionam uma inserção ligada à elasticidade, à tonificação e à contração muscular. Isso coloca verificações entre a exigência e a resistência. A exigência e a resistência que resulta forças são permanentes, que pode colocar forças dinâmicas, que salienta o sódio, o potássio e os patamares ligados aos seus saberes. Então, quando falamos sobre pesquisas, chegamos a essa discussão hoje, essa conversa sobre